Olá, meninos e meninas. Estamos aqui novamente para fazer mais uma linda e abençoada videoaula. E olha que lindeza! Eu fiquei apaixonada por esse arranjo, tá? Então, esse vídeo de hoje é um vídeo exclusivo para minha amiga Fátima Ruth, que ela pediu para eu fazer para ela postar lá no grupo dela, tá? E eu achei muito bonito esse jarro transparente com essas rosas, tá? Eu espero que vocês gostem. A partir de hoje nós vamos ter muitas novidades aqui no canal, tá bom? E assim como vocês me abençoam visualizando, curtindo e compartilhando, se inscrevendo no meu canal, eu peço que o Senhor abençoe a vida de vocês também, que vocês façam, vendam e sejam abençoadas, tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser esse arranjo aqui, com esse jarro e essas rosas, tá bom? Eu vou arrumar aqui e já volto já já com vocês. Então, meninas, esse risco não é meu, tá? Eu peguei lá no Pinterest. Vou deixar esse risco lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra, para quem quiser fazer. Vou deixar o link do meu grupo na descrição do vídeo, junto com todas as cores que eu usei aqui, tá? Então, ficou um arranjo bem bonito. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Então, vamos dar início a essa lindeza, tá? Tirar daqui e deixar aqui no nosso risco. Deixa eu arrumar aqui. Então, o nosso risco é esse aqui. Ele tá bem tirado, tá forte, tá? Eu vou deixar o risco para vocês lá no meu grupo e no meu Facebook, tá? Se você quiser fazer, vai estar lá no meu grupo. Então, vamos lá começar essa aulinha. Eu vou começar aqui pelo chão, tá? O chãozinho eu usei jacarandá. Deixa eu achar aqui. Eu usei o jacarandá para fazer o chãozinho. Esse que eu já pintei, eu vou fazer uma capa de botija de gás, tá? Quando eu fizer a capa, eu vou passar para vocês todinho, passo a passo, e a medida da capinha para você fazer aí na sua casa. Eu vou precisar usar esse aqui, tá? O diluente ou o clareador, tá? Então, vou precisar, então vou colocar um pouquinho aqui no meu pratinho, deixar aqui. Esse aqui, na verdade, é o Aquarela Silk, mas ele tá misturado. Tá vendo que tá bem aqui escrito aqui em caneta misturado? Eu misturo o aquarela, metade aquarela e metade diluente. Aí fica uma misturinha bem legal para quando precisar, eu já tenho aqui preparado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Vou pegar o meu jacarandá, vou pegar aqui um pincel número 10, tá? E vou passar aqui um pouquinho embaixo da minha jarra, sem nada, só a tinta, tá? Aí, vou molhar o meu pincel lá na minha misturinha e vou puxar essa tinta, tá? Ela vai ficar mais forte lá em cima e aqui embaixo ela vai clareando, vai ficando mais leve, tá? Vou puxar bem. Não precisa estender muito a tinta, só a sujeirinha. Ela já vai ficar um chãozinho, tá? Se eu quiser mais, estender um pouquinho mais, eu molho de novo, novamente. E vou estendendo até onde eu quero, tá? Pra mim aí já tá bom. Peguei um pouquinho de tinta, molhei no diluente. E vou espalhar aqui, tá? Vou pegar aqui meu paninho. Olha só como que eu faço.
Pego um pouquinho de tinta que tá meio diluente, aqui coloquei a minha tinta. Aí eu molho aqui, bato aqui, se eu não quero muito forte, tá? Molho aqui, já tá bem diluída. Essa sujeirinha que eu vou passando aqui entre as folhas, tá? E puxando. Espalhando bem, tá? Só para ela ficar um chãozinho mesmo. Vou passar todinha aqui entre as folhas. Essa parte aqui todinha, bem leve, bem suave. Não precisa apertar a mão, tá? Mão levinha. Aí vou molhando lá no meu pratinho com o meu diluente e vou trazendo, espalhando. Mão levinha e vou puxando, tá? Parece que é forte, tá forte porque essa tinta ela é uma cor escura, né? Só que depois você vai passando bem com a mão bem levinha, ela não fica forte, ela fica delicadinha, tá? Ó, a parte que fica mais forte é encostando no chãozinho, na folhinha. Aí depois você só molha no diluente e vai puxando. Ela fica leve, tá? Se você gosta mais forte, você pode pôr mais forte. Eu gosto mais assim. Aqui. E aqui, ó, só sujeirinha, tá? Aqui mais forte, aqui pra cima mais leve. Encosta bem na folha e puxa. Aqui também um pouquinho, tá? Você pode fazer com marronzinho também, tá? Se você não tem o jacarandá. Você pode substituir as cores, tá? Então, ficou assim, olha. Tá? Vou passar um pouquinho aqui, entre essa folhinha, só a sujeirinha, bem leve, tá? E aqui. Entre as folhas todas. Aqui só uma sujeirinha, tá? Ficou assim. Beleza. Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o jarrinho, porque ele está por baixo, tá? Todas as folhas e a rosa está por cima dele. Então, eu vou fazer o jarrinho, tá? Nós vamos usar para fazer esse jarrinho bastante diluente, tá? E cinza lunar e branco. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu diluente e vou encharcar todinho o meu jarrinho. Não as bordas, tá? Não aqui e nem a alcinha. Somente, e nem aqui embaixo também. Só dentro dele, tá? Então, vou encharcar bem com o meu diluente ou com o meu clareador. Bem encharcadinho, porque eu preciso de uma tinta bem leve aqui dentro, tá? Então, o clareador ou diluente ajuda muito. Vou encharcar bem todinho ele. Você usa um pincel grande para isso. Ou o pincel que você tem na sua casa, que você já está acostumado a trabalhar. Tá? E vamos fazer a nossa pintura. Aqui eu tô encharcando bem. Todinho.
com bastante diluente. Tem que estar bem encharcado, tá? Essa semana nós vamos ter também um vídeo de vestidinho, tá? De crochê. Colocar uma pintura e um crochê toda semana. Vamos ver se eu consigo, né? Porque eu tô com bastante encomendas. E eu gosto de entregar minhas encomendas certinho. Então, às vezes eu deixo de fazer vídeo para cumprir com as minhas encomendas. Ó, encharquei totalmente o meu vasinho por dentro, certo? Agora eu vou pegar aqui o cinza lunar, tá? Vou deixar todas as cores para vocês lá na descrição do nosso vídeo, tá? Vou pegar aqui o cinza lunar, puxar aqui um pouquinho. Arrumar aqui minha cadeira, gente. Deixa eu ver aqui se tá legal. Vou pegar o meu cinza lunar, pouquinho. Eu gosto de tirar o excesso assim aqui no meu dedo. E vou contornar aqui o meu vasinho, a minha jarra, tá? Vou contornar e vou puxar essa tinta, tá? Vou puxar essa tinta aqui pro meio do vaso. Ela vai ficar assim, bem suavezinha mesmo, tá? Vou puxando, vou colocando um pouquinho de tinta e vou puxando, tá? Com a mão leve. Vou puxando. Aqui na parte de cima, ela fica um pouquinho... Esse pincel não tá bom, deixa eu trocar. Deixa eu pegar um outro. Deixa eu ver esse. Vou testando, porque eu misturei aqui os meus pincéis e separei uns. Essa parte aqui de cima, ela vai ficar um pouquinho mais escura. Então, o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho mais de tinta aqui e vou puxando, tá? Essa boquinha dela aqui, esse biquinho dela aqui, ele fica assim um pouquinho mais escuro, tá? Com um pouquinho mais de tinta. Mas suavemente, puxando sempre, tá? Venho aqui, vou continuar puxando, certo? Venho aqui do outro lado, vou contornar. E vou puxar, tá? Esse que eu estou pintando aqui, eu vou fazer um paninho para balcão. E o outro que eu já pintei, eu vou fazer uma capa para botija de gás, tá? Depois eu vou vir aqui mostrar, montar com vocês, passar a medida certinha, para quem quiser fazer aí em casa, tá? Coloquei a tinta cinza lunar, tô puxando, certo? Aqui embaixo, eu também gosto um pouquinho mais forte. Então, eu coloco um pouquinho mais de tinta aqui nessa parte e vou puxando, estendendo a tinta, tá? Vou puxando, puxando pro meio da minha jarra, tá? Não quero que fique forte, quero que fique suave. E ou clareador ou diluente ajuda muito nessa parte, tá? Aqui eu vou colocar tinta também, aqui em cima. Se você vê que tá secando, você molha o seu pincel lá no diluente, tá?
Ah, tá secando, já tá difícil. Então, você vai lá e molha o pincel no diluente. E vem terminando. Molhei lá o meu pincel. E vou puxar aqui, estender essa tinta. Tá? Tá ficando assim. Vou pegar aqui minha tinta. E vou marcar aqui. O risco tem que estar... procura tirar o seu risco bem assim forte, bem visível. Para ficar bem bacana, para você enxergar bem o risco. Molhei, coloquei a tinta, molhei o meu pincel lá no meu diluente. Estou espalhando, puxando, tá? Aqui eu coloquei na parte de cima, vocês viram, né? Na parte de dentro e puxei, tá? Coloquei na parte de dentro e puxei. Agora eu vou pegar a tinta e vou vir com ela aqui por fora, por baixo do risco, tá? Coloquei a minha tinta aqui por baixo do risco. Molhei no diluente o meu pincel e vou puxar para baixo, aqui, ó. Vou vir puxando, tá? Estendendo a minha tinta para baixo. Puxando bem, secou, vem aqui, molhei só no diluente. Eu prefiro o diluente que o clareador, tá? Mas se você não tem diluente, você coloca soro fisiológico no seu clareador, um pouquinho, dilui ele, que vai ficar bom também, tá? Então, ficou assim, certo? Então, a parte de dentro do nosso vidro, do nosso jarro, já está pronto. Agora, eu vou pegar aqui o meu branco, certo? Pegar aqui o meu branco e vou pegar o outro, esse pincel aqui, esse pincel mesmo que eu estava usando, e vou contornar todinho o meu jarrinho com branco, tá? Coloquei o branquinho e vou dar uma puxada, tá? Coloquei e vou puxar. Desse jeitinho, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Vou colocar o meu branquinho. Certo? E vou puxar. Misturar as cores. Assim, tá? Vou pegar aqui nessa parte de baixo, de dentro, e vou contornar aqui com o branco. Vou acertar aqui, que ficou torto. Vou contornar aqui com o branco, tá? Contornei e vou puxar. Puxar a tinta, certo? Ficou assim. Depois nós vamos retocar, tá?
Vou esperar secar um pouquinho e vamos retocar. Que o branco some, né? Depois que ele seca. Aí vamos dar uma retocadinha onde você vê que dá. Certo? Agora eu vou pegar aqui, eu troquei meu pincel, peguei um pouquinho maior. E vou dar uma luzinha aqui, tá? Puxei, coloquei a tinta e puxei. Coloquei a tinta e puxei, tá? Agora eu vou fazer pra cima e pra baixo, pra dar leveza, tá? Aqui a mesma coisa, pra cima e pra baixo e puxei, tá? Ela vai secar. Aí depois nós vamos vir retocando aqui, tá? Então, dá uns risquinhos assim pra cima e pra baixo. Aqui a mesma coisa, pouca tinta pra cima e pra baixo, tá? A primeira mão já está pronta, tá? Depois nós vamos retocar para ficar bem visível. Vamos fazer aqui agora as bordinhas e o cabinho, tá? Eu vou usar palha, vou usar o ocre ouro, marrom e branco, tá? Para fazer as bordinhas e a alcinha, tá? Lavar aqui meu pincel. E vamos lá. Na parte de cima, eu venho com o palha. Esse palha aqui é o meu palha caseiro, tá? Eu misturei amarelo pele com branco. Uma dica, tá? Pra vocês. Quem não tem palha, você coloca em um vidrinho um pouquinho de amarelo pele e vai dissolver, coloca um pouco de branco e vai dissolvendo com um pouquinho de soro fisiológico. Vai colocando o branco até ficar a cor que você quer, tá? Coloquei amarelo pele de cima para baixo. De baixo para cima, eu vou colocar o ocre, tá? É ocre mesmo? Deixa eu tirar a dúvida. É ocre ouro, tá? Coloco na parte de baixo o ocre. E vou tirar o excesso do meu pincel e vou misturar, tá? Mão bem levinha. Misturei aqui as cores, tá? Pego o meu marrom. Venho na parte de baixo, tá? Não, perdão. Eu peguei o rústico, gente. Mas é rústico, vou fazer com ele mesmo, tá? Pode ser marrom, pode ser rústico. Tô vendo aqui o tom diferente. Mas eu tô usando aqui o rústico, tá? Não é marrom, não. Pode ser com marrom também, tá? Peguei o rústico, coloca pouquinho, que o rústico ainda é mais forte ainda que o marrom, é mais escuro. Tá? Coloca o rústico ou o marrom. Espalha bem. Aí agora eu venho com o branco, dando a luz. Na parte de cima eu coloco o branco. Venho aqui na parte de cima, coloco um branquinho, tá? E vou misturar, tá? Espalhar. Vai ficar assim. Bem bonito. Depois que ele secar, você vem e coloca um pouquinho mais de branco aqui na parte de cima, tá?
porque ele vai sumir. Então, vai ficar assim, tá? Vamos fazer a alcinha. Vou pegar aqui o palha, a mesma coisa, tá? Na parte de cima eu coloco palha e puxo. Na parte de cima aqui o palha. E vou puxando, vou trazendo e espalhando. Aqui vocês observam que eu não passei nem clareador nem diluente, tá? Só dentro do jarrinho mesmo. Aqui na parte de baixo eu venho com ocre, pode ser siena também, tá, gente? Quem não tem ocre, pode ser siena também. Venho com ocre. Na parte de baixo. Coloco a tinta e vou espalhando, misturando as cores. Tirei o excesso do pincel. E tô espalhando, tá? Venho aqui com o rústico e vou colocar por cima do ocre. Pouquinho, porque ele é forte, tá? Coloca pouquinho e vai espalhando, vai puxando. Esse pincel aqui tá grosso, saiu aqui um pouquinho, deixa eu acertar. Certo? Aqui também. Todinho na parte de baixo. Mão leve, calma. Agora vamos puxar, espalhar. Não precisa espalhar muito, não precisa puxar muito, tá? Para não cobrir todo o ocre. Aqui agora eu venho com o branco. E vou dar luz. Tá? Coloca, puxa, que vai ficar lindo o seu trabalho. Aqui, luz. Bem em cima do risco, porque quando lavar esse risco de lápis, na primeira lavada ele some, ele sai. Então,
Às vezes a gente fica desesperado pensando que não vai sumir, mas ele some, tá? Vem aqui trazendo branco, espalhando, puxando e fica assim. Olha que bonito. Agora vamos fazer logo aqui a parte de baixo, que é a mesma coisa, tá? Essa parte aqui. Coloca a tinta, puxa, espalha bem, certo? Agora vem com o ocre. Na verdade, essa rosinha tinha que estar pronta, né? Que ela tá embaixo do vaso. Não percebi esse detalhe. Quando você for fazer na sua casa, você faz primeiro essa rosinha aqui, tá? Dá pra fazer, mas eu gosto de fazer assim. O que tá por baixo primeiro, depois fica bem feitinho, fica um serviço perfeito. Tá? Puxei. Limpei o meu pincel. Peguei o rústico e venho colocando aqui, na parte de baixo. Coloquei e vou puxar, tá? Puxei. Agora eu venho com o meu branquinho. Limpei o meu pincel e venho com o branco. Aqui, de cima para baixo, puxando para baixo. Tá? Depois que secar, você vê que precisar de um pouquinho mais de luz, você coloca a luz. Se você quer que fique um pouquinho mais escuro, você coloca mais rústico, tá? Ou marrom, a cor que você for usar aí. Ficou assim. Vou fazer aqui essa folha, essa rosa, enquanto isso seca aqui, pra gente fazer, dar mais uma luz, tá? Então, deixa eu limpar aqui o meu pincelzinho, tampar aqui a minha tinta. Essa folhinha, eu vou usar só verde folha e verde pinheiro, tá? Foi a cor que eu fiz a outra minha lá, tá? Somente essas duas cores, verde folha e verde pinheiro. Se eu quero uma folha mais clara, eu coloco mais verde folha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu verde folha e vou colocar aqui na parte de cima, puxando para baixo, tá? Peguei aqui o meu verde folha e vou puxar mais ou menos até a metade da minha folha, tá? Puxei bem, espalhei bem, entrou bem na trama do tecido, tá? Essa aqui eu quero um pouquinho mais clara, então eu vou colocar mais verde folha e vou puxar bem, tá? Vou pegar aqui o meu verde pinheiro e vou vir puxando da parte de baixo para cima, respeitando aqui o meu risco, tá? Vou puxar o meu verde folha, o meu verde pinheiro, para cima do meu verde folha, tá?
Então, essa aqui eu não vou levar muito o verde pinheiro lá pra cima, porque eu quero ela mais clara, tá? Então, ela vai ficar assim, tá bom? Essa aqui de baixo, eu quero ela mais escura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho só de verde folha, só mais nas pontas, e vou espalhar, puxar esse pouquinho até o meio, mais ou menos, tá? Espalhei bem. Vou vir com o verde pinheiro, respeitando aqui o risco da minha rosinha, e vou trazer esse verde pinheiro para cima do verde folha, tá? Coloquei o verde folha e vou puxar para cima. Coloquei o verde pinheiro e vou puxar para cima do verde folha, tá? Ficou só a pontinha dela clarinho, certo? Aí você fala assim, ah, ficou muito escura. Vem aqui, coloco um pouquinho do verde folha e puxo para cima do verde pinheiro, tá? Você vai fazer a cor que você vai ficar o tom que você quiser. Você pode brincar com as cores à vontade, tá? Então, eu vou fechar aqui e vou fazer essa rosinha. Todas as folhas eu fiz no mesmo tom, tá? Todas, umas mais claras, outras mais escuras. Eu vou fazer essa rosinha aqui junto com vocês. Vou fazer mais uma folha aqui. Depois eu vou parar o vídeo, vou fazer todas as folhas e volto fazendo uma rosa com vocês, tá? Então, para fazer essa rosinha, eu usei rosa bebê, magenta e vermelho carmim, tá? Rosa bebê, magenta e vermelho carmim. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu rosa bebê e vou cobrir todinha aqui a minha rosinha, tá? Com o meu rosa bebê. Espalhar bem, vou colocar tinta, vou espalhar bem. Todinha ela, vou preencher todinha com rosa bebê, tá? Ou um rosa clarinho, tá? Pode ser um rosa clarinho que você tem na sua casa. Essa rosinha aqui, ela é bem simples. A minha rosa é simples, não tem muita coisa não, tá? É a maneira que eu sei pintar rosa. Então, eu coloquei aqui o rosa bebê, tá? Venho aqui, coloco aqui o magenta e puxo, tá? Coloquei o magenta, puxei. Aqui embaixo dos riscos, meu risco tá bem visível, eu coloco tinta magenta embaixo do risco, tá? E puxo. Aqui também. Um pouquinho. E vou puxar, vou misturar, tá? Vou pegar o meu vermelho carmim, vou colocar aqui na boquinha e vou puxar. Não vou estender muito, tá? Puxei.
Aqui embaixo também, não vou puxar muito, só vou aprofundar um pouquinho, tá? Coloquei um pouquinho, puxei, coloquei um pouquinho, puxei, e aqui também, coloquei um pouquinho e puxei, tá? Não aprofundei muito, certo? Agora eu vou pegar esse meu pincelzinho aqui de cabo vermelho, que ele é macio, pequeno, e vou vir com o meu branco, tá? Vou vir aqui com o meu branco e vou fazer o acabamento da minha rosinha, tá? Coloquei o branco, puxei. Esse pincelzinho aqui não tem numeração, mas eu tenho um outro aqui, deixa eu ver se tem. Ele é da Tigre, 181, número 4, tá? Mas o meu tá bem lixadinho, eu lixei, aparei e ficou pequeno, tá? Coloquei o meu branquinho e puxei, venho aqui, coloco o meu branquinho e estou formando a minha rosinha, tá? Coloquei o meu branquinho e estou puxando. Fechando aqui as pétalas da minha rosinha, tá? Agora eu vou dar uma puxadinha. Trazendo o branco. Quando secar, se precisar, eu vou dar mais uma luz ou mais uma sombra, tá? Aí vai depender como você gosta a sua rosinha. Misturar aqui bem. E ficou assim, tá? Bem simplesinha. Venho aqui e faço mais uma boquinha aqui nela. Puxo. Ela é pequenininha, então... E puxo. Fazer mais uma aqui, bem pequenininha, bem leve, certo? Agora aqui, eu vou vir aqui e vou fazer a boquinha dela. Agora eu vou espalhar, tirar o excesso da tinta. Essa pequenininha aqui é só assim, porque ela tá por cima, por baixo da nossa jarra, certo? Vou fazer aqui mais uma folha para fazer o acabamento já com vocês, como que eu gosto. E aí eu vou parar o vídeo, vou fazer todas as folhas e volto, tá? Porque todas as folhas são iguais. Eu vou colocar aqui nessa bastante verde folha. Essa aqui eu quero ela mais clara. Então, eu vou preencher ela todinha com verde folha. Todinha. Vou preencher ela todinha com verde folha. Tá? Preenchi todinha com verde folha, espalhei bem a minha tinta, entrou em toda a trama do tecido. Deixa eu ver aqui, tô vendo aqui um pincel menor. Vou pegar o verde folha e vou vir
aqui. Coloquei na parte de baixo e puxei. Coloquei aqui o meu verde pinheiro na parte de baixo e vou puxar levemente, tá? Se eu quero a minha folha mais clara, eu coloco menos tinta verde pinheiro e puxo levemente, tá? Então, essa aqui eu quero assim. Parece que ela tá escura, mas não tá, tá? Depois vocês vão ver o resultado final. O que que eu faço? Eu pego um pincel filete. Esse meu pincel filete aqui, ele é bem comprido. Ele é da Condor 00-40200, tá? Eu pego o meu verde pinheiro. Pego aqui um pouquinho do verde pinheiro e vou dar uma diluída com uma gotinha de água. Coloquei aqui um pouquinho de verde pinheiro, tá? Aqui tem uma gotinha de água, tá vendo? Pego uma gotinha de água e vou diluir um pouquinho esse meu verde, tá? O que que eu vou fazer? Vou contornar a minha folhinha, fazendo aqui tipo um zigue-zague, vocês não estão vendo, né? Deixa eu arrumar, perdão, gente. Vou contornar aqui a minha folhinha, certo? Vou fazer o acabamento dela. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer assim, não sei o nome, gente, disso. Como que é? Vou puxando aqui vai pra lá, vem pra cá, assim, sabe? Tipo um Szinho, isso. Venho aqui com esse mesmo pincelzinho e puxo aqui dentro a nervura dela, tá? Ela é só assim. Nossa, gente, será que vai ficar bom? Porque o sol veio com tudo aqui em cima de mim agora. Venho aqui com o meu pincel filete e vou contornar aqui a minha folhinha e vou puxar, tá? Vou fazer o acabamento dela. Venho aqui, ó, faço assim, assim e vou puxando, ó, tá? Aqui onde sai, depois você acerta, tá? Só dá uma acertada aqui que ela fica bonita. Venho com esse mesmo pincelzinho e faço a nervurinha dela aqui dentro, tá? Vou puxando, tá? Com esse mesmo pincel, eu já puxo aqui uns galinhos, tá? Com esse mesmo pincelzinho. Já aproveito, né? E já puxo aqui uns galinhos, porque aqui eu vou fazer as batidinhas e eu preciso que essa parte aqui já esteja seca, tá? Então, com esse mesmo pincelzinho, eu venho aqui e já puxo uns galinhos. Ficou assim, certo? Agora vamos fazer nessa outra aqui, o acabamento dessa folhinha. A mesma coisa, venho com o pincel, faço um zigue-zaguezinho e puxo. Faço um zigue-zaguezinho, aqui tá melhor, porque ali tava a câmera em cima de mim, tava mais difícil. Aqui eu faço um zigue-zaguezinho e puxo, tá? Fica assim. Venho aqui, faço a nervura, puxo aqui a nervura. E assim fica a minha folhinha, tá? Então, gente, vou parar aqui, vou fazer todas as folhas e volto fazendo a rosa com vocês e fazendo a luz no nosso vasinho, no nosso jarrinho, tá bom? Deixa eu dar daqui a pouquinho eu volto.
Voltando aqui, meninas, eu fiz as folhinhas, fiz uma rosa, tá? Terminei aqui todas as folhas, que são todas iguais, só uma mais clara, outras mais escuras, mas é o mesmo tom, tá? E vou fazer aqui com vocês. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, logo o acabamento do vaso, do jarrinho. E aí vamos fazer a última rosa, tá? E o acabamento final. Então eu peguei aqui um pincel grande. Esse pincel aqui é o número 14, mas ele é lixado e aparado, só para fazer a luz, tá? Então eu vou molhar aqui o meu pincel, tá? E vou vir aqui aonde que eu já tinha dado uma luz e vou só aprofundar, puxar mais essa luz. Venho aqui com o meu pincel e vou puxar com mais tinta, vai aparecer mais, tá? Então, eu venho aqui e vou puxar a luz aqui do nosso vaso, nosso jarro, né? Vai ficar mais forte, tá? Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Coloco a tinta e puxo, tá? Vou de cima para baixo e aqui no meio nós vamos fazer assim. Deixa eu ver se tá pegando bem. Assim, ó, o pincel meio deitado, tá? Alguns risquinhos aqui no meio, de cima para baixo, tá? Só para dar o efeito mesmo, tá? Ele vai ficar assim, tá? Com uma leve transparência. Aqui a mesma coisa, de cima para baixo, tá? E aqui só uns risquinhos, tá? E aí ficou bem visível agora, mas ele já tá quase seco, né? Então, só para aparecer mesmo, tá? Então, o nosso jarro está pronto. Então, vamos fazer essa rosa, tá? Vamos fazer essa rosa e vamos fazer o acabamento final, tá? Deixa eu arrumar aqui legal. Então, nós vamos usar rosa bebê, magenta e vermelho carmim, tá? Vou pegar aqui o meu rosa bebê e vou colocar a tinta na minha rosa e puxar, tá? Tudinho aqui. Colocando a tinta e espalhando bem para entrar bem na trama do tecido, tá? Vou cobrir ela todinha com rosa bebê. É uma rosa simples, gente. Rosa para quem não sabe pintar rosa, tá? Que quer aprender essa maneira aqui é bem simples, bem rápida. E fica bonita. Tá? Então, estou preenchendo. Só não vou preencher aqui e aqui, tá? O resto todinha eu vou preencher com rosa bebê. Coloco rosa bebê e vou puxando, espalhando bem. Tá? Preenchi bem com rosa bebê. Venho aqui com magenta. Coloquei aqui na boquinha dela e puxei.
tá? Puxando levemente. Aqui embaixo de cada pétalazinha tem um risco, então nós vamos colocar embaixo do risco, tá? Vamos colocar um pouquinho e puxar. Em cada risquinho que você tá vendo aí, você vai colocar um pouquinho de magenta e puxar, tá? São as pétalas que nós vamos formar as nossas pétalas. Aqui embaixo, vamos colocar, puxar, aqui, puxei, aqui, puxei, tá? Aqui, coloquei e puxei, e aqui. Aqui. Puxo bem essa parte aqui, tá? Deixa eu pegar outro pincel menor. Agora eu venho com o carmim e vou fazer a mesma coisa, só vou aprofundar. Vou colocar um pouquinho de carmim aqui, não preciso puxar até lá em cima, tá? Puxei um pouquinho, tirei o excesso do meu pincel e vou dar uma espalhadinha. Tá? E agora eu vou fazer o mesmo processo, pouquinho. Se você quiser ela mais escura, aí você coloca um pouquinho mais de tinta, mas eu não quero ela muito escura não, eu quero ela mais rosada. Então, eu coloco pouquinho carmim, só para aprofundar mesmo, e dou uma puxadinha, tá? Pouquinho, pouca tinta. Aqui embaixo, vamos aprofundar. Aqui até pode pôr um pouquinho mais de tinta. Coloco a tinta e vou puxando, tá? Coloco a tinta e puxo, misturo, tá? Aqui em cima, nós vamos pôr um pouquinho e puxar. Tá? E aqui, ó, bem aqui embaixo, nós vamos colocar um pouquinho, tá? Vamos dividir aqui essa pétala que está dobrada. Então, só mesmo. Agora eu vou dar uma espalhadinha, eu gosto de espalhar com esse pincelzinho vermelho, porque a cerda dele é macia. Ele espalha bem, tá? Então, é isso. Deixa eu limpar aqui meu pincel. E agora eu vou vir com o branco, tá? Pego o meu branquinho, com o meu pincel vermelho, cabo vermelho, cerdas macias, eu vou formar as pétalas da minha rosinha, tá? Então, coloquei a tinta e puxei.
Tirei o excesso do pincel e vou puxar. Espalhando bem, a mão leve. Tá? Mão bem levinha. Vou formar aqui as pétalas da minha rosinha. Fiz uma, fiz duas. Limpei o meu pincel e vou puxar. Tá? Essa tinta vai secar. Depois eu venho e retoco, tá? Tanto a sombra quanto a luz, tá? Principalmente a luz. Venho aqui e vou puxar, tá? Puxando, espalhando, trazendo para cima do vermelho. Enquanto tá molhada, dá para mexer à vontade. Venho aqui, fiz uma, vou fazer mais uma, certo? E agora limpei o meu pincel e vou puxar. Espalha bem. Vem trazendo a tinta. Aqui mais uma. Vou puxando. Aqui mais uma. Limpei o pincel, tirei o excesso. E vou terminando a minha rosinha. Vou esperar secar um pouquinho e vou retocar, tá? Tem algumas partes que eu gosto mais escura, tem umas partes que eu gosto mais clara. Então, eu espero secar um pouquinho, tá? Vou puxando, puxando, tá? E trazendo a tinta pra cima. Ela vai ficando assim, tá? Aqui, eu venho com o branquinho, nessa parte aqui que eu ainda não coloquei tinta, e vou colocar a tinta e puxar, tá? Ó, depositei a tinta, vou acertar e ficou assim. Aqui também, nessa parte aqui, eu vou colocar a tinta e vou puxar.
Tira o excesso e vou espalhar. Tá? Quando secar, você vem e retoca. Vou dar mais uma aprofundada aqui com o carmim. Tá? Limpei o meu pincel. Peguei a tinta e vou fazer aqui umas pétalazinhas. Coloquei a tinta, tirei o excesso e vou dar uma puxadinha, tá? Coloquei a tinta, tirei o excesso e vou dar uma puxadinha. Dessa maneira. E vou dar uma puxadinha, tá? Aqui eu venho e faço uma pétalazinha. Aqui eu venho e faço outra pétalazinha. Tá? Aí você pode fazer outra aqui, mas vamos fazer a boquinha dela logo. Puxei aqui, puxei aqui, puxei aqui e puxei aqui pra cima, tá? Fechei a boquinha dela. Agora eu vou dar uma espalhadinha nessa tinta, tirar o excesso. Dá uma espalhadinha, tá? Ficou assim. Depois, quando ela secar, eu vou retocar. Eu pego aquele meu pincel, tá? Da Condor, 40200, ele é bem comprido. Eu gosto de fazer o acabamento com ele. Pego aqui o meu branco diluído, tá? Ó, peguei o meu branco diluído e vou fazer aqui esse acabamento. Eu gosto de puxar aqui com esse pincel, tá? Puxei. Esse branco ainda tá grosso. Puxei. Venho aqui e vou puxar, tá? E acerto aqui. Acerto aqui com esse pincelzinho, tá? Vou acertando. Aqui eu não gostei muito, mas eu vou arrumar, ficou grosso. Eu gosto que fica bem fininho, com a pontinha bem acabada, tá? Então, é isso. Eu vou esperar ela secar um pouquinho e vou dar uma retocada, tá? Eu pego o meu amarelo ouro. Deixa eu ver se eu acho outro pincelzinho por aqui. Não, então vou fazer com ele mesmo. Pego o amarelo ouro e vou fazer aqui as batidinhas aqui dentro, tá? Para o miolinho dela. Depois, quando esse miolinho secar, eu dou uma batidinha com branco. Tá? É assim que eu faço a minha rosinha, tá? Bem simples, bem rápida. E fica bem bonitinha, tá? Agora, eu vou pegar o meu pincelzinho Pituá, tá? Ele é da Condor, 462000. Ele é bem pequeno, tá? Eu gosto de fazer as batidinhas com ele, tá? Pego aqui o vermelho carmim, certo?
e faço as batidinhas com esse pituazinho, tá? Venho aqui, faço umas batidinhas, levo pra cima, onde eu vou fazer uns miosotes. Onde eu coloquei esses galinhos, eu vou fazer umas batidinhas, tá? Dou umas batidinhas, puxo um pouquinho pra cima. Bem legal, certo? Vou fazer mais essa. Venho aqui, vou batendo com esse pincelzinho, pituar, puxo um pouquinho, tá? Vou pegar esse pincel aqui que eu gosto de fazer minhas florzinhas. Ele é da Condor 4412, tá? Tá até sumindo. Então, eu gosto de fazer minhas florezinhas com ele. Pego a minha cor branca, minha tinta branca, e vou fazer aqui umas florezinhas. Fiz uma pétala, fiz a outra pétala, mais uma, terceira, quarta, quinta, tá? Fechei uma florzinha. Venho aqui e vou fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Aí depois aqui eu dou umas batidinhas. Tá bom? Não precisa fazer muito, não. Depende do espaço também, né? Uma, duas, três, 4, 5, tá? Vamos fazer outra aqui. E mais uma aqui. Mais uma aqui. Dou umas batidinhas. E vou fazer uma aqui. Mais uma aqui. Tá? Então, dessa maneira, eu vou fazer todinho onde eu coloquei os galinhos, tá? Vou terminar aqui e já volto com vocês, mostrando ela todinha com as florezinhas, tá bom? Olha, meninas, como ficou o nosso trabalho, tá? Aí, o que eu fiz? Fiz todas as florezinhas, onde que eu queria colocar a florzinha, eu coloquei. Peguei o meu amarelo ouro, tá? Com o cabinho do meu pincel, eu vim aqui e fiz o miolinho, tá? Dei umas batidinhas aqui por fora. Todinhas elas eu coloquei o miolinho amarelo, tá? Fiz o miosote e depois vim com o meu amarelo ouro e tô fazendo aqui o miolinho, tá? Fiz o miolinho em todas elas, tá? E ficou assim. Eu achei que esse trabalho ficou muito bonito, tá? Eu espero muito que vocês gostem e espero que vocês façam, tá? Eu vou deixar o risco lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E vou deixar também todas as cores usadas na descrição do vídeo, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, peço que vocês compartilhem esse vídeo se vocês puderem. E se você gostou, deixa seu joinha, tá bom? Peço que Deus abençoe cada um de vocês e beijinho no coração. Até a próxima aula. Beijo!